Agora a gente volta para o nosso noticiário com alerta para os pais. No primeiro bloco, falamos aqui sobre o uso das redes sociais no ambiente eleitoral e a necessidade de monitoramento para garantir que as regras sejam respeitadas. Agora, o alerta é para outro tipo de exposição no ambiente digital, a de crianças e adolescentes. Recentemente, a Sociedade Brasileira de Pediatria divulgou orientações sobre o compartilhamento de imagens de menores na internet e os riscos envolvidos nessa exposição. A gente conversa sobre esse assunto agora com o nosso amigo Ariel de Castro, advogado especialista em direitos humanos. Seja bem-vindo de volta aqui ao TJ Aparecida. Ariel, boa tarde para você, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Eduardo, boa tarde, Gabriele, boa tarde aos telespectadores da TV Aparecida, sempre um prazer falar com vocês. A alegria é nossa, Ariel. Olha só, a orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria foi bem específica, né? Para o caso de médicos que utilizam fotos de pacientes, especialmente quando a gente fala de crianças e adolescentes. Mas isso vale também para pais irresponsáveis. Quais os riscos de mostrar uma criança doente sendo atendida em um hospital ou consultório? É mais comum do que a gente pensa, né, até? Sim, Eduardo, de fato, é importante que a Sociedade Brasileira de Pediatria esteja atenta a essas questões, inclusive questões que são éticas. Os profissionais da medicina, eles têm o dever de sigilo e eles não podem ficar expondo os seus pacientes, principalmente quando estão hospitalizados ou mesmo quando não possuem nenhum tipo de autorização dos pais, mães responsáveis legais. Todas as profissões deveriam ter essas mesmas orientações. Hoje em dia vemos muitos profissionais querendo ganhar publicidade, ganhar engajamentos, ganhar clientelas, não respeitando as imagens das pessoas, a intimidade, a privacidade, inclusive de crianças e adolescentes. Então, é muito importante que todos tenham essa visão que a Sociedade Brasileira de Pediatria teve, né, com essas orientações, recomendações. Os pais e mães também precisam se ater a essas questões, de preferência, quando colocam fotos ou vídeos dos seus filhos, devem ter sempre redes sociais privadas, que é aquela que a gente aceita ou não a presença das pessoas que querem visualizar a rede. Além disso, não colocar imagens e também vídeos de crianças em situações íntimas quando estão fazendo as suas necessidades, quando estão tomando banho, por exemplo, mesmo de sunga. Não existe nenhum controle da utilização depois dessas imagens. Nós já tivemos um relatório de uma organização importante de direitos humanos chamada Human Rights Watch, que ela mostrou que as ferramentas de inteligência artificial estavam usando, em 2024, pelo menos 170 fotos de crianças e adolescentes do Brasil, e que estavam usando fotos que foram publicadas em redes sociais comuns, como Instagram, e em alguns casos também as fotos utilizadas eram por redes de pornografia infantil na internet, e muitas vezes que os pais e mães tinham postados e aquilo acabou sendo desviado por esses criminosos. E, Ariel, o que mudou com o ECA Digital na exposição de crianças na internet? A gente sabe que hoje as próprias crianças, né, às vezes sabem mexer nas redes sociais mais do que os adultos. Qual é o limite, né, para entender isso cabe, isso não cabe? O senhor pode explicar para a gente? Uma ótima tarde. Boa tarde. Sim, o ECA Digital ele veio reforçar as proteções já estabelecidas no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente de 90. Então, prevê a preservação da intimidade, da privacidade, da dignidade e da imagem das crianças e adolescentes. Escolas, por exemplo, creches, sempre importante que tenham redes privadas. Muitas vezes os pais
pais, mães, os familiares querem ver seus filhos nas redes sociais da escola, mas é importante que essas instituições tenham redes privadas, também evitem determinadas situações que causem algum tipo de constrangimento, situações também de intimidade, e necessário ter autorizações dos pais, mães e responsáveis legais, até para evitar depois processos de danos morais. Ninguém pode sair publicando imagens dos filhos dos outros. É claro que existem aquelas situações de utilidade pública, principalmente no jornalismo, como o trabalho que vocês realizam, que, claro, é importante colocar crianças e adolescentes se vacinando com relação ao sarampo agora, nesse momento. É importante ter campanhas que visem a matrícula, a frequência escolar. Então, nós temos que diferenciar aquelas situações importantes de utilidade pública, de informação para toda a sociedade, daquelas situações de exposição. A lei prevê até como crime, no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, quando se submete uma criança ou adolescente a situações de vexame, situações de constrangimento, até 2 anos de prisão. E pais e mães que exponham demais os seus filhos, eles também respondem por descumprimento dos deveres do poder familiar. E o excesso de exposição pode gerar até a perda da guarda, do poder familiar, e multas também perante as varas da infância e juventude. Sem dúvida nenhuma, né, Ariel? Precisa ter muita responsabilidade na hora que for colocar uma foto, uma publicação de uma criança ou adolescente na internet, e isso principalmente dos pais. Muito obrigado pela presença mais uma vez aqui no TJ Aparecida. Um abraço para você, uma ótima semana. Seja sempre bem-vindo, viu? Eu que agradeço a vocês o convite, estou sempre à disposição. Fiquem com Deus, uma ótima semana.